Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora mais vídeo. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês, tá? E trocar experiência, tá bom, meus amores? Como vocês viram meus vídeos aí, eu também trouxe um pouquinho da minha vida, da minha história, tá? E eu quero passar pra vocês o que eu tenho aprendido com tudo isso. Esse barulho, meus amores, é do ventilador, porque aqui tá muito calor, tá? Então se vocês ouvirem esse barulhinho aí, ó, é do ventilador, tá bom? Mas vamos lá. Pra quem me acompanha aqui no meu canal, eu trouxe vídeo relatando do relacionamento abusivo que eu passei, que eu tive, né? Infelizmente foi uma experiência muito terrível, mas eu acredito que eu tive que passar por aquilo para hoje poder falar, né? Compartilhar com outras pessoas, né, o que eu passei, né? O relacionamento abusivo, ele não começa sendo abusivo, ele começa inocente. E quando você vai acordar, já é tarde demais, né? Como eu falei, eu conheci uma pessoa, um príncipe, um homem que eu pedi a Deus, né? Mas no decorrer dos dias, eu comecei a perceber que ele não tinha nada de príncipe e tão pouco presente de Deus, né? Porque as pessoas, elas conseguem enganar as outras, né? Infelizmente, né? No meu caso, como eu falei, né? Eu até relatei que eu buscava a Deus, fiquei muito tempo servindo a Deus, mas mesmo orando, mesmo em frente de obra, mesmo regendo o ciclo de oração, eu fui enganada. Mas eu acredito também que tudo tem um porquê, né? Tem um porquê de eu ter passado por aquilo, né? Por aquele sofrimento, né? Por aquelas injustiças, mas enfim. Então, o que eu quero aqui compartilhar com vocês é que assim, infelizmente, nós estamos vendo um tempo tão difícil, que as coisas perderam-se o valor. E o que mais encontramos hoje em dia, né, ouvimos também, relatos de mulheres sendo agredidas dentro do seu lar, mulheres sendo maltratadas, né, mulheres não sendo valorizadas. Só que nós, mulheres, não podemos permitir sofrer, permitir migalhas na nossa vida, sabe? E assim, muitas das vezes a gente, por uma dependência emocional, por algo que faltou na nossa vida na infância, nós queremos depositar na outra pessoa aquilo que é nosso, que é a nossa felicidade, né? Às vezes nós temos um vazio e nós achamos que com outra pessoa aquele vazio vai ser preenchido, e não vai, né? No meu caso, como eu falei, eu tava super de boa, tava sossegada, e aí, infelizmente, por uma escolha errada que eu fiz, eu acabei pagando um alto preço, tá? Porque tudo tem uma consequência. Deus era tão incrível, gente, porque ele é assim, Deus ele é maravilhoso, Deus não tem culpa de nada. Geralmente, meus amores, tudo que acontece de ruim, as pessoas começam a culpar a Deus, né? Como se Deus tivesse culpa de algo. Ele tá lá no trono dele, sem fazer nada pra ninguém. Só que Deus também é tão incrível que ele deixou a gente na nossa liberdade de fazer o que a gente quer, só que também plantar e colher o que a gente vai plantar. Então eu não vou falar pra você que Deus teve culpa do que aconteceu comigo, não. Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso, entendeu? A culpa muitas das vezes somos nossa, por querer muitas das vezes preencher um vazio que só Deus vai preencher. Não é relacionamento, não é casa, não é dinheiro e não é carro. Então no meu caso não tava pra preencher um vazio, eu tava de boa, sossegada. E aí, infelizmente, a gente começa a se iludir pela bondade disfarçada, né? Porque na verdade era uma maldade disfarçada de bondade. Ali nunca teve bondade. Mas infelizmente eu tive que passar por aquilo. Passei 1 ano e 8 meses casada com uma pessoa que se dizia religiosa, muitos usando o nome de Deus para cometer maldades. Infelizmente, estamos vivendo isso, né? As pessoas usam o nome de Deus, que é o nome santo, para cometer suas maldades. E a gente tem que ficar em alerta, né? A gente tem que desconfiar hoje em dia de tudo, porque as pessoas, elas se camuflam, né? Vem com uma pessoa boa, mas o coração a gente não tá vendo, né? Então essa pessoa que eu me relacionei, a princípio, nossa, quem via era um homem incrível, né? Um homem maravilhoso, um homem de Deus. Mas quando elas começaram a assistir os meus vídeos, muitas não acreditou. Não é possível que uma pessoa que conta o testemunho, que está pregando, que está em altar, fez isso com você. Fez. Só que depois veio muitas outras coisas, eu descobri muito mais. Outras mulheres também que foram agredidas por ele. Outras mulheres que sofreram violência doméstica.
Então eu não fui a primeira e não vou ser a última, gente. Só que a gente, mulher, tem que ficar em alerta, a gente é muito carente, sabe? Fica procurando em relacionamento aquilo que a gente não vai encontrar, se não estiver dentro da gente. Tá entendendo? Então, assim, o que eu passei, eu não desejo pra ninguém. Porque não foi fácil sair de um relacionamento abusivo com um narcisista. Porque eu já tinha uma dependência emocional. Por mais que as pessoas tentavam me alertar, eu não queria ouvir. Por quê? Porque eu já estava dependente daquela pessoa. Ele me fazia me sentir culpada pelas coisas que ele fazia. Sabe? Eu já estava igual um passarinho na gaiola, a porta estava aberta, mas eu não conseguia sair. Mesmo com a porta aberta. Tanto é que ele me traiu, teve provas, aí depois eu voltei. Olha, eu falo, como que eu me permiti passar por isso? E muitas das vezes nós mulheres aceitamos isso daí, ser maltratada, xingada, agredida, traída, a troco de quê? Como eu falei pra vocês, eu consegui dar meu grito de liberdade, mas quantas mulheres que não conseguem? Aí é julgada, né? Que nem no meu caso, ai, como você ficou? Ai, se fosse comigo já tinha largado. Não tinha, não. É muito fácil você julgar no lado de fora, mas quando você tá dentro, é bem diferente, né, a realidade. Eu nunca imaginei que um dia eu ia gravar um vídeo sobre que um dia eu fui agredida e traída. Nunca. Ah, mas você não é a única que foi traída. Não, eu não sou. E nem serei a única e nem a última. Mas a gente tem que compartilhar o que a gente passa, porque como experiência. O que eu aprendi com tudo isso? Não vale a pena você se entregar. Não vale a pena você se doar. Não vale a pena você se anular. Não vale a pena você fazer de tudo. Você tem que fazer a sua parte. No meu caso, eu fazia de tudo. Eu cuidava, eu me anulei, tudo. Respeitei. E sabe o que eu ganhei? Agressão e traição. Então hoje eu vejo que relacionamento hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Principalmente mulheres que já foram separadas, mulheres que vêm de relacionamento já complicado, mulheres que têm filhos, temos que tomar muito cuidado com o que a gente se envolve, com o que a gente coloca dentro da nossa casa. A minha experiência foi tão difícil, porque como eu falei, eu já tive a minha casa, as minhas coisas, eu tinha minha independência, né? Aí a gente casou, ele veio morar na minha casa, teve rumores que estava me traindo, aí como o narcisista é manipulador, eu acabei alugando a minha casa, vendendo tudo que eu tinha, né? Fomos morar no apartamento, ali também onde aconteceu cena de terror comigo. Fomos para outro. Gente, eu mudei umas 5 vezes. Perdi as minhas coisas, quase fui morar na rua. Fui morar de favor na casa dos outros, tá? Com os meus 2 filhos, tá bom? E assim, e sempre naquela esperança, acreditando que ele ia mudar. Quem nasce para ser ruim, infelizmente vai morrer ruim. Infelizmente, porque na nossa vida é uma escolha, ou você escolhe ser bom, ou você vai escolher ser ruim, entendeu? Tem pessoas que não nasceu para ter família, não nasceu para ter relacionamento, né? Porque o intuito é só ferir a outra. Hoje eu posso vir aqui falar com vocês com propriedade, porque só Deus sabe como eu fiquei com tudo isso, traumatizada, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu acabei saindo dos caminhos do Senhor, porque tudo isso que aconteceu me abalou muito. Deus não tem culpa de nada, tá, gente? Não tô falando que Deus tem culpa aqui, não. Né? Porque eu já ouvi isso, ai, mas Deus não tem culpa. Eu nunca falei que Ele tem culpa. O que aconteceu comigo foi algo sério, não foi brincadeira. Tem gente que só conhece Ele, mas não viveu e conviveu como eu. Então, quando você conhece uma pessoa, é uma coisa. Mas eu vivi, convivi, eu sei o que eu tô falando. Eu tenho pra falar pra vocês, mulheres, fique sozinho o tempo que for necessário, se cure você que está ferida, se levante você que está caída. Como eu falo, a igreja, a gente ouve que a igreja é um hospital, né? Só que o hospital, a gente vê que tem enfermeiro, tem médico, né? Tudo isso para ajudar os pacientes, e a igreja também deveria ter, sabe? Porque tem muitas mulheres que estão sofrendo caladas, né? Eu mesma, muitas coisas eu não contava, porque muitas vezes quando eu contava, eu era julgada pelos próprios da igreja. Eu não estou aqui para falar contra a igreja. Eu estou aqui para falar algo que eu vivi, tá? Algo que eu passei. Eu não encontrei apoio da igreja, tá? Eu não encontrei esse apoio que tantas das vezes eles falam, né? E tá faltando isso no meio do povo de Deus, né? Porque eu creio que quando uma pessoa é o povo de Deus,
ela tem misericórdia do teu próximo, ela cuida dos feridos, ela cuida daquele que caiu. Então o que eu tenho para falar para vocês aqui, mulheres, se cuida, se ame, se mima, tá? Para você que é casada, não aceita certo tipo de falta de respeito, tá? Mostra pra pessoa que você tá aqui, você merece ser respeitada, amada, cuidada. Pra você que tá solteira, passou por um divórcio, pra você que passou por uma decepção como eu passei, se levanta, se erga, tá? Eu tenho 2 filhos pequenos, então pra mim foi muito difícil, porque meus filhos nunca presenciou ser agredida por ninguém. E quando eu me casei, eles viram, pra vocês verem como que é muito sério. Quando eu gravei no meu Face, um conhecido veio até a mim e falou que ele, quando ele era criança, ele presenciou o pai dele batendo na mãe dele. Então você imagina a cabeça desse cara hoje em dia. Imagina, meus filhos nunca me viu ninguém judiando de mim. Meus filhos começaram a ficar violentos. Hoje, graças a Deus, nós somos felizes. Quando a gente arranca o mal da nossa vida, a gente é feliz. Eu tive que dar um basta, porque senão eu ia continuar sendo agredida, traída e desrespeitada. Eu não casei pra isso. Não casei pra me separar também não, tá, gente? A gente, mulher, casa pra ir até o fim. Como eu falei pra vocês, eu tentei. Fiz o que eu pude. Mas casamento não é só de um, é de 2, tá? E hoje em dia, como falar, mas fulano tá casado há muitos anos. Você não sabe o que ela tem aguentado. Você não sabe o que ela tá suportando. E a gente não é obrigada a suportar. A vida é pra ser vivida e não pra ser suportada. Presta bem atenção. A vida é pra ser vivida e não suportada. Que esse vídeo possa entrar dentro de você, na sua mente e te despertar. Esse vídeo aqui é um vídeo de alerta, de despertamento, tá? Eu creio que nós mulheres tínhamos que ser mais amparadas, né? Quantas coisas ruins tem acontecido com nós mulheres. Eu tô falando de mulher, gente, porque é algo que aconteceu, mas com criança também. A gente tem que ficar mais em alerta, mais atento ao que tá acontecendo, gente, né? Hoje eu tô aqui e eu creio que Deus permitiu eu estar aqui para contar como um testemunho, mas como um alerta. Porque tem mulheres que não teve nem chance de falar, né? Mulheres nem conseguiram mais falar. Então, gente, eu falo pra você, não ignore os sinais. Relacionamento abusivo não começa sendo abusivo. Você só vai perceber com o decorrer do tempo. Como eu falei, quando eu me envolvi no começo, nossa, era surpresa. Me ligava de chamada de vídeo, era 24 horas comigo. Nunca que eu ia imaginar que tudo aquilo era um teatro, era uma farsa. Eu só vim descobrir quando a gente casou e ele veio morar aqui na minha casa. Viu? Foi que aí que eu descobri um ciúmes excessivo, onde não podia ter meu celular mais na mão, eu não podia mais gravar no YouTube, eu não podia ir na casa dos meus parentes, eu não podia mais sair de casa, trabalhar só se fosse com ele, né? E ali eu acreditando, nossa, ele me ama, nossa, não era. Ele estava já me manipulando, porque o narcisista, ele fica te manipulando, depois faz você se sentir culpada, e mesmo com aquele sofrimento todo, depois a gente, né, se reconciliava, e misericórdia, como que pode a pessoa judiar de você e você reconciliar e tá tudo bem? Não tava. Eu só fui entender tudo isso que eu tava vivendo depois que eu comecei a ver vídeos de outras mulheres que passou a mesma coisa comigo, e o histórico das ex é a mesma coisa. Todas foram agredidas e traídas. Fala, meu Deus, só se repete o ciclo, né? Só vai se repetindo. Então o que eu tô falando pra vocês é muito sério. É muito sério. Então presta atenção. Ciúmes excessivos, gente, não é sinônimo de amor. Porque era um ciúme exagerado que me sufocava. Eu não podia falar nada, eu ficava acuada. Com medo muitas das vezes, né? Eu parei de gravar no meu canal, no meu primeiro canal onde eu comecei. Por quê? Porque ficava naquilo. Ai, vamos sair das redes sociais. Ai, vamos sair disso. Mas eu pegava ele assistindo vídeo de mulheres limpando a casa com camisola. Mas eu não podia mais gravar. Eu não gravava de camisola. Eu não podia gravar pro meu canal. Mas ele podia assistir outras mulheres limpando a casa de camisola. Ai, vamos sair do Face porque as pessoas vão atrapalhar. Não era. Alguém podia atrapalhar, é porque ele estava com outras. Aí com certeza, se nós estivesse na internet,
alguém ia ver, ia me chamar e ia desmascarar ele, como já tentaram fazer comigo, mas ficaram constrangidas. Entendeu? Depois que nós se separou, eu descobri muitas coisas. Outras ex dele entrou em contato comigo e contou tudo. É a mesma coisa que eu passei, elas passaram também. Então, gente, toma cuidado quando você vai se relacionar com alguém. Procura saber o porquê se separou. O porquê que aconteceu aquilo. Toda história tem dois lados, né? A gente só ouve o lado da pessoa que a gente tá. Mas se nós for ver o outro lado, misericórdia, gente. Entendeu? Porque quando a gente começou a se relacionar, aí as minhas ex que me traiu, as minhas ex que me abandonou, eu deixei todos os meus móveis pra minha ex, pra me ter paz. Depois eu descobri que não era nada disso. Elas foram vítimas igualmente a mim, tá? Então, antes de você se relacionar com um homem que tem filho, com um homem que foi separado, tanto, eu tô falando aqui pra mulher, mas pode servir pra você, homem também. Procura saber o porquê que houve aquela separação. Se a pessoa é tão boa, né? Porque a pessoa que eu tava, nossa, pra mim, nossa, tadinho, homem maravilhoso, homem incrível, homem da igreja, homem, né? Aí depois a gente vai entender que aquilo tudo era uma capa, era uma farsa, viu? E é difícil você descobrir, só vai descobrir depois do tempo, como eu falei pra vocês. Enquanto a gente já tava, a gente já morava junto, tá? Depois que a gente casou no civil. E foi depois que ele começou a mostrar as garrinhas dele, tá? E ali eu já tava sendo manipulada, não tinha como, por mais que eu tava acontecendo tudo aquilo que eu sabia que não tava certo, eu não conseguia sair. Eu já estava presa naquele relacionamento. Mas graças a Deus hoje eu tô aqui para dizer para você, tá? Peça força a Deus e saia. Não se permita ficar sofrendo, sendo desrespeitada. Todo mundo sabia que eu estava sendo desrespeitada. As pessoas sabiam que ele estava me traindo. Teve gente que tirou foto e mandou para mim. Eu segui ele e ouvi ele também falando com essa amante, né? Fora depois que viu, depois gente, a história é longa. Mas eu vim aqui para dizer para vocês como uma mulher que superou um relacionamento abusivo. Ai, Rose, você não superou porque você continua falando. Gente, a gente não pode esquecer o que aconteceu com a gente, né? Não é assim esquecer. Quem bate esquece, mas quem apanha não. É um ditado popular. Mas a gente não pode, porque tem que trocar a nossa experiência com outras mulheres. Se eu tivesse visto um vídeo como esse, pode ter certeza que eu não teria entrado nesse relacionamento. Eu não teria, gente. Eu não teria. Por mais que tentaram me alertar, mas ele mostrava ser outra pessoa quando alguém vinha falar dele pra mim. Gente, entenda. Por mais que alguém falasse assim pra mim, fulano é mulherengo, pra mim ele não demonstrava ser mulherengo. E nunca ninguém falou pra mim assim que ele agredia mulheres. Não, nunca ninguém falou, porque, gente, ele me tratava que nem uma princesa. Ele fazia surpresa, gente. Sabe o que é surpresa? A pessoa bater no seu portão e tá aquela cesta enorme de presentes. Sabe o que é isso? Na igreja, ele vivia me enaltecendo. Minha princesa, meu amor, minha digníssima. Ninguém desconfiava, gente. Porque assim, por mais que esses dias mesmo eu coloquei lá no meu Face, e uma conhecida que conhece ele há muito tempo, ela não acreditou no que eu tava falando. Ela falou, não tô acreditando. Porque, eu conheço ele faz tempo, ele é um homem de Deus. As pessoas são tão iludidas, né? Lembrando, gente, que eu não casei, me envolvi com ele porque ele era um homem de Deus. Não tem nada a ver disso, tá? Foi porque foi a maneira que ele me tratava, né? Como eu falei, o narcisista, ele tem suas técnicas de sedução, de manipulação. Então fique atenta. Não se permita ser judiada. Não permita ser traída. Não vai na onda dos outros como eu fui. Ai, ora pelo seu casamento. Deus vai mudar. Faz campanha. Deus vai libertar. Deus me libertou. Deus me arrancou da cova. Deus me arrancou da mão desse cara. Não é nem de homem, porque homem não faz isso. Tá? Então, eu ia muito na onda dos outros, principalmente povo de igreja. Eu não tô aqui me levantando contra a igreja. Mas é o que eu passei. Nem um momento me apoiaram. Nem um momento me aconselharam. Pessoas que realmente conheceram, teve coragem de me contar a verdade. Depois que acontece o pior, você fica lá jogada e ninguém vai se preocupar com você, não. Então eu falo pra você que tá passando por isso, principalmente, eu tô falando de mulher de igreja porque eu servi muito tempo, eu fui da igreja. Mas tem mulheres também que não estão da igreja que sofrem também. Mas por muito tempo eu ficava naquilo, sabe? Ai, vou salvar meu casamento, porque se eu me divorciar eu vou pro inferno. Pro inferno?
vai a pessoa que te agride, que te trai. Isso sim. Agora, você se libertar de um casamento onde você tá correndo risco de vida, não é ir pro inferno, não. Então, eu quero falar pra você, mulher, sabe? Se ame, se valorize, você é linda, você é incrível, você é menina dos olhos de Deus, você é preciosa. Levanta a cabeça pra coroa não cair, viu? Levanta essa cabeça aí. Dá o grito de liberdade e vai ser feliz, que ainda dá tempo de ser feliz, entendeu? Então, que esse vídeo possa te despertar no dia de hoje, tá bom, meus amores? Ó, um mega beijo, fiquem todos com Deus e tchau, meus amores!